Quando se fala em Jonathan Edwards, a primeira imagem que costuma aparecer é a daquele pregador super sério, autor do famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas olha, a história dele vai muito além disso. Hoje, a gente vai sair um pouco do púlpito para conhecer o homem por trás da teologia, o pastor, o marido, o pai, que viveu numa época, assim, de muita, mas muita agitação. E para começar, nada melhor do que as palavras do próprio Edwards. Essa frase é forte, né? Ela já dá o tom da coisa toda. A vida dele foi marcada não só pela fé, mas por um conflito atrás do outro, tanto na vida pública quanto na pessoal. É o nosso ponto de partida para entender essa figura tão complexa. É que a imagem que ficou dele é meio chapada, sabe? Quase uma caricatura, mas a realidade é bem mais rica. Então o que a gente vai fazer aqui é trocar essa ideia do pregador de fogo e enxofre para do pastor de uma cidadezinha de fronteira. Vamos deixar de lado o teólogo abstrato para encontrar o marido e pai de 11 filhos. E no lugar do ícone puritano distante, vamos ver um homem que viveu no meio do caos, de guerras e de muita tensão social. Para entender quem foi Jonathan Edwards, a gente precisa primeiro entender o mundo que o formou. A juventude dele não foi nada tranquila. Pelo contrário, ele cresceu numa perigosa província britânica bem antes da Revolução Americana. A pressão em cima dele era gigantesca desde o berço. Pensa só, o avô, Solomon Stoddard, era tipo o papa da região, o cara mais poderoso dali. O pai, Timothy, um pastor super talentoso, mas também bem controlador. E para completar, ele era o único filho homem no meio de 10 irmãs. O peso de continuar o legado da família estava todo nas costas dele. E é muito importante a gente ter isso em mente. O mundo de Edwards era violento. As cidades da Nova Inglaterra daquela época se pareciam mais com fortes militares do que com as vilas pacatas que a gente imagina hoje. A ameaça de ataques era real, era constante, e isso moldava o jeito de pensar de todo mundo que vivia ali. E ele correspondeu às expectativas, viu? A ascensão dele foi rapidíssima. Um verdadeiro prodígio, entrou na Universidade de Yale com apenas 13 anos. Pouco tempo depois, ele passou por uma experiência espiritual muito intensa. Uma conversão que mudou a vida dele para sempre. E aí, em 1727, com 24 anos, ele não só se casou com Sarah Pierpont, como também assumiu o púlpito do avô em Northampton, uma das igrejas mais importantes de toda a colônia. Bom, e é aqui que a gente chega no coração da carreira pastoral dele. Northampton vai ser o palco dos maiores sucessos de Edwards, mas também, ironicamente, do seu maior fracasso profissional. Era nesse prédio, o centro da vida da cidade, que tudo acontecia. Era aqui que Edwards pregava, batizava e liderava uma congregação que, por um bom tempo, admirava ele quase tanto quanto admirava o avô. E foi a partir de Northampton que a influência de Edwards simplesmente explodiu. Ele virou uma das vozes mais potentes do Grande Despertar, um movimento de renovação espiritual que sacudiu as colônias. As pregações eram cheias de emoção e desafiavam a ordem religiosa da época, transformando a América para sempre. Os textos dele sobre esse avivamento eram lidos dos dois lados do Atlântico, mas no meio de toda essa agitação pública, a gente tem um raro vislumbre da vida privada dele. O famoso evangelista George Whitefield, que era uma celebridade na época, visitou os Edwards e soltou essa frase, mostrando um lado mais terno, mais íntimo do casal. E que ninguém se engane, Sarah não era só uma coadjuvante na história. Ela era uma força da natureza. Imagina só, criar 11 filhos, administrar as finanças e os pequenos negócios da casa, e além de tudo isso, ela era uma figura espiritual muito respeitada. O próprio Jonathan via ela como um modelo de fé, chegava a notar as experiências místicas dela e a considerava uma parceira fundamental no ministério. A história parecia perfeita, né? Um pastor brilhante, uma família modelo, uma igreja que crescia, mas aí tudo desmoronou. A pergunta que fica é, como isso foi acontecer? A queda dele foi, na verdade, uma tempestade perfeita. Começou com uma polêmica sobre uns livros que os jovens andavam lendo, o que já o colocou contra algumas famílias poderosas. Mas o ponto de virada, o que realmente quebrou a relação, foi uma mudança teológica com consequências sociais enormes. Ele acabou com a política mais liberal de comunhão do avô, que deixava qualquer cidadão de boa reputação participar. Edwards passou a exigir um testemunho público de conversão. Ou seja, a ceia deixou de ser um direito de todo cidadão e virou um privilégio só para os verdadeiros convertidos. Isso mexeu com o status de muita gente importante. Junta isso com umas brigas por salário e o resultado foi um choque. Depois de 23 anos, a congregação votou para demitir o seu pastor mundialmente famoso. Olha, para qualquer outra pessoa isso seria o fim da linha, fim de carreira. Mas para Edwards foi só o começo de um capítulo totalmente novo e, por sinal, bem perigoso. Demitido, ele pegou a família e se mudou para Stockbridge, um vilarejo na fronteira do território colonizado. A nova missão? Ser missionário entre os nativos americanos.
E tudo isso bem no meio da Guerra Franco-Indígena, o que transformou aquela região num dos lugares mais perigosos da América do Norte. A vida pastoral tranquila de Northampton ficou para trás. A nova realidade era brutal. A casa deles não era mais só um lar, virou uma fortaleza, um ponto de defesa da cidade. O som dos sermões deu lugar ao medo constante de ataques. Era uma vida sob cerco. E no meio desse caos todo, a tragédia bateu na porta da família de um jeito muito pessoal e doloroso. A filha dele, Jerusha, com apenas 17 anos, cuidou de um jovem missionário chamado David Brainerd até a morte dele, dentro da casa da família. Pouco tempo depois, ela mesma adoeceu e morreu. Com o coração partido, Edwards a enterrou ao lado do homem de quem ela cuidou. É uma imagem que fala muito sobre amor e perda naquele lugar tão hostil. A vida de Edwards parecia que ia terminar ali, naquele exílio perigoso, mas o destino ainda tinha uma última reviravolta, uma reviravolta final e trágica. No final de 1757, veio um convite que ninguém esperava: ser presidente do College of New Jersey, que hoje é a famosa Universidade de Princeton. Parecia uma redenção, né? Ele se mudou em janeiro de 1758, mas, na tentativa de se proteger de uma epidemia de varíola, tomou uma vacina experimental da época que acabou infeccionando e o matou em março. E a tragédia não parou aí. Meses depois, em outubro, sua amada esposa Sarah também morreu e foi enterrada ao lado dele. E aqui está o grande paradoxo da vida de Edwards, talvez o ponto mais impressionante. A demissão e o exílio, que pareciam um desastre completo, foram na verdade o período mais produtivo dele. Longe das obrigações do dia a dia da igreja, no meio do perigo e da incerteza, ele escreveu as obras que o transformaram num dos maiores pensadores da história da América. E essa é a pergunta que fica no ar, né? Como um pastor, demitido pela própria igreja, exilado numa fronteira perigosa, conseguiu se tornar essa figura tão influente? A história de Jonathan Edwards mostra que, muitas vezes, o legado de alguém não é construído nos momentos de glória, mas sim nas provações, nos conflitos, nas perdas e no que parece ser uma derrota. Aquela contenda para a qual ele sentiu que tinha nascido para enfrentar, no fim das contas, foi o que garantiu o lugar dele na história.